Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Luiz Tomás Domingos. Nós estamos falando sobre religiosidade africana. Bom, a gente podia colocar aqui uma questão. Se está tudo integrado, Sim. pensar em ateísmo na religiosidade, nesse campo cultural africano, é bem difícil, né? É quase impossível. É impossível porque, segundo o que eu falei, a cosmovisão, onde a dimensão ancestral faz parte da sua identidade, então se desligar dessa dimensão é não existir. Sim. Então tem que estar ligado com o seu ancestral, com as entidades espirituais. Então, se encontrar um africano e dizer ele é ateu, ou ele não conhece a tradição, ou está falando não sabe o que está falando. Sei. Quando você se refere à religiosidade, fala das entidades, dessa relação, né, do ser humano com a natureza, dessa integração, mas tem um elemento aí que é Deus, não é? E é uma perspectiva monoteísta. É profundamente monoteísta. Os africanos, eles cultuam a Unzambi para os bantus. Unzambi é Deus. Para os iorubas, chamam Olorum. Olorum é Deus, é o único, não existe dois Oloruns, é o único. Para os bantus, Unzambi é o único. Agora, há uma confusão que muitos dizem, isso parte do século XIX, quando chegavam, quando via os africanos adorando, fazendo rituais para os orixás, para os seus ancestrais, o ancestral é uma coisa, é uma entidade. Os orixás são outra entidade, mas eles não ocupam o lugar de Olorum, de Deus. Sim. Eles estão a serviço de Deus. Sim, quando você explica também sobre essa compreensão básica, a gente passa a entender também melhor o que é que significa no ritual a presença de vários elementos da natureza. Sim. Não é? Porque se é uma religiosidade que implica a integração, ou a consciência de uma integração, né, os rituais com a presença de alimentos, de elementos da natureza, animais, tudo isso faz bastante sentido, não? Faz. É quase impossível falar da relação com a natureza sem elementos da natureza. Então, o que está existindo muitas vezes é que as pessoas, quer dizer, nós estamos num mundo o que muitas vezes prevalece como, digamos, a intolerância religiosa. Eu diria, com toda a simplicidade, é o não conhecer o outro. Ou falamos o outro do meu ponto de vista. E aí qualificamos o outro a partir dos conceitos que a pessoa pensa conhecer. O grande debate hoje, na academia, mesmo na sociedade, é conhecer o outro. E falando, então, dessa religiosidade afro-brasileira, esses elementos, então, vieram com os negros da África. Isso se encontrou aqui no Brasil, também com as religiosidades aqui dos povos tradicionais, aqui, os indígenas, não é? Se mesclou também com o catolicismo. Exato. Não é? Como Exato. que você pensa essa religiosidade afro-brasileira? Olha, eu tenho analisado que o africano, quando veio escravizado para o Brasil, no caso do Brasil, não foi um elemento neutro. Ele trouxe a sua dimensão física, cultural, enfim, espiritual. Isso não foi percebido ao longo do tempo. Para os escravocratas, pensavam que estão carregando a mão da obra para as plantações. Mas esse elemento que veio aqui trouxe toda a sua cosmovisão, a maneira de ser e estar no mundo. E daí, mesmo a partir do século XVII, já se constatava que havia essas práticas. Mas eram consideradas como práticas fetichistas, coisa do diabo. Essa ideia de não entender o outro. E aí, como esses elementos prevaleceram, é que é difícil entender o descendente africano durante séculos, são 500 anos, a pergunta prevalece. Por que ainda mantém a religiosidade?
e no meio de tantas adversidades, proibições, perseguições, porque esse elemento que castigos, faz... não? Castigos, porque esse elemento que faz a sua existência como ser humano. Esse é um debate que mereceria ainda mais ser aprofundado. São elementos tão diabólicos, depois de 500 anos ainda prevalece? O que está por detrás? É que é o elemento principal da sua existência. Ele não pode desligar. Claro, no Brasil, ao longo do tempo, do espaço, tomou outras dimensões, com a integração dos elementos indígenas, elementos europeus, digamos, o catolicismo, o cristianismo, e nós encontramos na sociedade brasileira que eu digo, a mestiçagem não é só mestiçagem biológica, mas também espiritual. Sim. Nós encontramos no Brasil tradições indígenas, culto dos caboclos. Nós encontramos tradições da Jurema. Nós encontramos também tradições cristãs. E aí é que a Umbanda aparece no Brasil como essa mistura das concepções que o Brasil, que é a cara do Brasil espiritualmente, indígena, africano, europeu. Cristianismo, religiões indígenas e religiões africanas. Não? Espiritismo. Sim. É essa a identidade também que eu digo brasileira. Do ponto de vista da antropologia, né, como é que você vê, não é uma tentativa dos grupos de como que recuperar, né, o mais original, não é, do original que possa ser encontrado em alguns grupos. Aqui eu tenho acompanhado esse movimento, não é, uma iniciativa, um desejo de encontrar o elemento original. A volta ao original. A volta à não origem. existe a originalidade. Pois. A originalidade se inventa. Essa é a provocação mesmo. É a provocação. A originalidade se inventa. É um perigo, né, a gente querer ver a originalidade. A originalidade, claro, tem elementos que trazem um pouco do que os escravizados africanos trouxeram. Mas, ao longo do tempo, esses elementos vão ter a nova configuração segundo o contexto situacional do tempo e espaço. Mas, para quem vê como africano, quando há culto, há ritual, você nota elementos que ainda prevalecem, que vêm da África. Sim. Essa, como eu coloquei aqui, uma provocação, porque isso às vezes é motivo até de disputas e de brigas entre grupos religiosos aqui no país. É a tendência humana, né? Eu sou puro, a pureza é um perigo. Sim. Quando a gente vai trabalhar com a pureza, nós sabemos, com esse discurso da pureza, muitos cometeram genocídio, né? Querer a pureza. O que a gente pode entender? Essas identidades são únicas, mas também são múltiplas. É tentar mesclar, mas sem perder a sua identidade. Não há pureza. Sim. A pureza é um perigo. Nos seus trabalhos de pesquisa hoje como antropólogo, você tem se dedicado a algum tema específico dessa relação a respeito das religiosidades africanas? Eu tenho trabalhado muito sobre o conceito de ser humano, relacionando entre a África e, sobretudo, o Ocidente. Dessa relação. A relação com a natureza, mas o conceito mesmo do ser humano. Isso me preocupa bastante, porque eu vejo que estamos numa fase da crise humana. A crise do ser humano. Até que ponto, quando a gente observa historicamente ou cientificamente até agora, se sabe que o homem surgiu em África, né? A África é berço da humanidade. Sim. Isso está provado cientificamente. Mas a grande questão que me persegue é como que o berço da humanidade, o primeiro homem hoje é tão atrasado e é visto como um ser tão atrasado, como que se explica? Quer dizer, um ancestral não sabe nada. Quem sabe são os netos.
alguma coisa que está... Essa é uma política de... Isso daí não está relacionado, Luiz, à questão da colonização? Claro, Não evidentemente. Para dar nome Exatamente. a esse processo. Sem dúvida. É dali que aparecem todos os preconceitos do racismo, a inferiorização do outro. Eu pergunto, quem é esse ser humano? Não está em crise dele mesmo? A negação de si mesmo, quer dizer, a negação das suas próprias origens? Isso é um tema que me persegue. Me persegue também o tema da construção do saber. Como que nós construímos o saber? O que é o saber? Quem detém o saber? E como nós construímos os nossos conhecimentos dentro das academias? E os outros saberes? Quais os espaços que eles têm? O saber africano. O que é ser humano em África? Só um pequeno detalhe. O ser humano não é esse corpo, alma, é um conjunto de energia, força, que o homem tem, e essas forças são múltiplas. E na sua multiplicidade vai se evoluindo, vai se aprimorando ao longo do tempo e espaço. Então, e esse aprimoramento passa pela participação com a natureza, com o outro. Sim, até o momento da viagem. Até o momento da viagem. E na viagem continua. Esse desenvolvimento continua. Nós somos homens que estamos a passar aqui, saímos do infinito, estamos nessa terra e vamos para o infinito. Por isso que é a viagem. Sim. Luiz, muito obrigado por você ter vindo aqui ao Religar e conversar com a gente. Foi um Obrigado. prazer, né, ter essa conversa com você aqui hoje. Obrigado. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização de mestrado e doutorado acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui à nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.